Olá, sejam todos muito bem-vindos ao filme em Flash. No início da história, vemos um dono de ferro velho que estava prestes a começar seu trabalho depois de alimentar seus cães. Mas de repente, um caminhão presente ali começou sozinho e foi direto para Phil e então aumentou sua velocidade. Ele acelerou e correu em direção ao escritório e correu direto para cima de Phil. Depois disso, ele saiu do ferro velho sozinho e ficou na beira da estrada como se estivesse esperando por sua próxima vítima. Naquela tarde, vemos uma garota chamada Hope, que estava a caminho de pegar alguns turistas em um lugar em Brighton, enquanto ela se despedia de seu chefe Ray e seu filho Logan. E Ray saiu de lá. Havia uma cafeteria e dono de hotel. E Hope costumava trabalhar como guia turístico para os turistas, hospedados em seu hotel. Mas no mesmo caminho, aquele caminhão fantasmagórico avistou Hope. Bem, quando Hope chegou a Bridgeton, então ele conhece Abby e seu pai, Ted, que estão caminhando aqui, e Hope é a guia turística deles. Então vemos um motorista de caminhão chamado John, que está na estrada quando de repente seu caminhão sai do controle e John tenta aplicar os freios. Tentou, mas sem sucesso, e seu caminhão estava se movendo cegamente na estrada. Depois de alguns minutos de alguma forma, aquele caminhão, quando ele conseguiu pará-lo, ele saiu e viu como tudo aconteceu. Então ele ouviu um barulho no porta-malas e olhou para ver se alguém estava escondido lá dentro. Mas assim que ele entrou no porta-malas, de repente a porta trancou automaticamente e ele ficou trancado lá dentro, e enquanto Hope estava retornando para a cidade lunar com seus clientes, ela disse a eles que milhares de anos atrás, um rato de carne caiu aqui depois que esta cidade foi estabelecida aqui. Então, depois de alguns minutos, Hope viu John na estrada. Ela viu um caminhão parado ali e começou a se perguntar por que ele estava parado no meio da estrada. Mas ainda assim, ela continuou seu caminho sem parar. Ela seguiu em direção ao seu destino e depois de algum tempo, o mesmo caminhão fantasmagórico apareceu na frente dela, que estava parado na beira da estrada esta manhã. Hope parou o carro e saiu para ver se o motorista precisava de ajuda, mas o caminhão estava completamente vazio. Aquele caminhão estava na estrada. Estava parado no meio do caminhão, então Tad começou a empurrá-lo para o lado, e então Jack começou a tirar fotos deles, e a atenção deles foi desviada, e durante esse tempo o caminhão de John veio por trás e colidiu diretamente com aquele caminhão mal assombrado. Hope perdeu a vida nesse acidente horrível, e o resto dos turistas escapou ileso pulando para a borda bem a tempo. Agora, o caminhão de John está indo para o ferro velho. Enquanto ele estava indo em direção à van, Hope pensou em chamar a polícia e ao mesmo tempo o caminhão deu meia volta e atingiu sua van também. Depois disso, Hope ligou para Ray e contou a ele sobre o acidente, então Ray imediatamente foi ajudá-lo. Por outro lado, Jack e Ted estavam ali parados, se perguntando que quando não havia ninguém no caminhão, então como ele estava se movendo. Finalmente, eles calcularam que talvez a cabeça do motorista estivesse abaixada, por isso não conseguiam ver ninguém. Ao mesmo tempo, Abby também estava com ele. Ele estava prestes a chegar mais perto, mas no caminho encontrou um caminhão fantasma que estava prestes a bater em seu carro diretamente. Ele salvou sua vida virando seu veículo bem a tempo. Então, ele estava indo em frente quando, depois de alguns minutos, outro caminhão sem motorista veio na estrada e colidiu diretamente com uma usina de energia. Esta colisão causou uma grande explosão que resultou em uma grande explosão. A energia acabou dentro do café. George pediu a Logan para ligar o gerador. Ray viu muita fumaça no ar e ligou para Logan para perguntar se estava tudo bem. Mas Logan não conseguia ouvir sua voz. De repente, vemos um caminhão fantasmagórico se movendo e chegando no estacionamento do café. Por outro lado, Ray de alguma forma chegou ao local do acidente de Hope, onde conheceu Tad e Jack. Ele perguntou a eles onde Hope estava. Hope foi ao ferro velho para verificar se alguém poderia ajudá-la, mas lá ela encontrou o dono do ferro velho. Ray III chegou ao ferro velho com Abby e Jack, e ao ver o corpo mutilado ali, a pobre Abby ficou muito assustada. Abby entrou em pânico e disse que queria voltar para casa, mas seu pai de alguma forma a convenceu e disse para ela voltar para sua casa. Ray estava agora preocupado com Logan, então ele imediatamente entrou no carro e foi para o café. Ele ficou desconfiado. Parecia que algo estava definitivamente errado. Do lado de fora do café, um caminhão fantasma circulava continuamente no estacionamento. Um cliente ficou bravo e começou a sair dali,
mas assim que ele estava indo em direção ao seu carro, de repente um caminhão fantasma começou a para esmagá-lo. Quando o motorista chegou ao café, ele imediatamente correu de volta para o café e gritou que não havia motorista no caminhão. Todos entraram em pânico. Então um homem chamado Bob saiu para tirar um rifle de seu carro e atirar nos pneus do caminhão. Quando ele conseguiu disparar o tiro e não conseguiu alcançar o carro por causa do caminhão mal assombrado, George. Quando ligamos a TV com a ajuda de um gerador, soubemos que por causa da explosão, o fornecimento de eletricidade de muitas cidades próximas foi interrompido, e o policial nos disse que levaria 24 horas para que tudo fosse restabelecido, e durante esse tempo, as pessoas devem ficar dentro de suas casas. Elas foram instruídas a ficar paradas para que pudessem evitar os vapores tóxicos. Na verdade, nenhuma informação estava disponível sobre que tipo de produtos químicos estavam no caminhão que atingiu a usina. Enquanto isso, Ray estava voltando para o café quando percebeu que um caminhão amarelo o estava perseguindo. Ele tenta escapar dele acelerando o carro, mas aquele caminhão o atingiu por trás em alta velocidade. O para-brisa traseiro foi quebrado devido à colisão e todos os turistas ficaram muito assustados, mas Ray ainda estava dirigindo o carro para sair dali, enquanto no hotel, uma nova pessoa chamada June e Brad, o casal, também veio e assim que descobriram sobre o caminhão mal assombrado, começaram a pensar em deixar o local. Enquanto isso, Bob não conseguiu pegar o rifle do carro e voltou para o café. Então George tentou ligar a polícia, mas não havia sinal no meu telefone. Enquanto isso, June e Brad estavam arrumando suas coisas e correndo em direção ao carro. Então, o caminhão fantasma começou a persegui-los, e então ambos tiveram que salvar suas vidas se escondendo na garagem. Naquele momento, Tad chegou ao café e disse aos seus companheiros no carro para se moverem imediatamente em direção ao café, ou então os caminhões irá esmagá-los até a morte também. Assim que Jack entrou no café, ele disse que esses caminhões estão funcionando com uma energia tão mágica que desenvolveram cérebros e emoções. Mas mesmo depois de ouvir a história toda, Bob e Pete não acreditaram em suas palavras, porque ele acreditava que havia algum grande experimento governamental por trás de tudo isso. Mas então Tad disse, ao saber que o governo não tinha nenhum papel nisso, na verdade ele fazia parte da Força Aérea do Satsirawa, a suspeita de Bob e Pete aumentou ainda mais porque eles calcularam que, desde que esse homem chegou à cidade deles, caminhões fantasmas estavam assombrando as pessoas. Agora Bob e Pete decidem atacar Tad e fazê-lo contar tudo. Mas naquele momento, George saca sua arma e ordena que todos fiquem quietos. Então Ray diz que se eles querem se salvar do ataque dos caminhões, então todos eles têm que trabalhar juntos. Mais tarde, vemos que à tarde 2 cientistas foram enviados ao local da explosão para que ele pudesse verificar os produtos químicos se espalhando no ar. Um cientista chamado Don chegou lá e vestiu seu traje de segurança para que a fumaça não pudesse machucá-lo. Enquanto isso, um cientista chamado Rick ainda estava no carro e ligou para a base e informou outras pessoas. Rick pediu para enviar o telefone, mas não obteve resposta devido à falta de sinal no telefone. Enquanto isso, seu traje de segurança de repente começou a inflar sozinho. Agora, assim que Rick se virou para vestir o traje, seu vazio terno o atacou com um machado e o matou. Ele morreu no local, e logo o terno matou Don também, e então seu próprio corpo também. Você começou a se mover em direção à cidade lunar, e na garagem Brad estava tentando ligar o caminhão. Enquanto isso, Ray saiu do café, e de repente um caminhão veio para esmagá-lo. Naquele exato momento, uma ideia veio à sua mente, e ele correu em direção ao caminhão. De volta ao café, ele conta a Tad seu plano. De acordo com o plano, as crianças estão presas na garagem com Brad e June e devem correr para o café e se esconder em um grande cano de esgoto no estacionamento, enquanto Ray e isso distrai os caminhões. Eles vão se distrair para que Logan e Abby possam correr para o café e nós veremos. Dizem que o caminhão que Brad estava tentando consertar na garagem de repente começou e tentou esmagá-lo. Ouvindo os gritos dolorosos de Brad, June correu para ajudá-lo, mas não conseguiu abrir a porta. Depois de arrombar a porta, eles viram que Brad corpo estava em péssimas condições. Ao ver isso, June enlouqueceu e com raiva começou a bater no caminhão com um machado. Naquele exato momento, Ray correu para lá e antes que o caminhão o atingisse, ele levou June para o café.
Enquanto isso, Logan arrastou Brad corpo de volta para a garagem e June foi vista com o marido no café. Ela ficou profundamente chocada com a morte do motorista do caminhão e estava chorando copiosamente no que Hope tentou acalmá-la. No mesmo momento, todos os caminhões no estacionamento estavam conversando entre si e planejando como destruiriam os humanos. Aqui Abby tinha que sair desta garagem a qualquer custo. Então, conforme o plano, ela correu e se escondeu no cano de esgoto do estacionamento. Ao vê-la, Logan também a seguiu para dentro do cano, mas naquele momento um caminhão os atingiu, tentando matá-los. Todos os destroços caíram no cano. Quando Ray viu isso, ele ficou muito preocupado com a segurança do filho e chamou os caminhões para parar. Ele tentou enganá-los. Agora os caminhões fantasmagóricos estavam se movendo em sua direção de todos os lados. Então ele sacou sua arma e começou a atirar, mas suas balas não tiveram efeito. Mas quando chegaram muito perto dele, os caminhões pararam de repente. Aproveitando esta oportunidade, ele começou a salvar seu filho. Aqui no café, quando todos viram que os caminhões tinham parado, Bob e Pete decidiram sair. Mas George os parou porque sentiu que o perigo ainda não havia acabado, mas naquele exato momento em que ambos... Quando o velho atacou George, Terceiro veio lutar com ele, mas Pete o derrotou também. Então Jack bateu na cabeça de Pete com uma garrafa por trás e Pete caiu inconsciente ali mesmo. Lá fora, Ray tirou Abby e Logan do cano de esgoto e os levou em segurança para o café. No mesmo momento, Bob saiu do café e então, de repente, todos os caminhões ganharam vida novamente e estavam sedentos por seu sangue. Agora ela de alguma forma salvou sua vida se escondendo em um quarto. Enquanto isso, June saiu pela porta dos fundos em luto pela morte de seu marido e então um caminhão a esmagou e a matou ela no local. Depois de matar essa presa, todos os caminhões se reuniram mais uma vez e começaram a pensar no próximo plano. Ray não conseguia entender isso. Ele estava pensando no próximo passo dos caminhões, então pediu para George trazer um mapa, para que ele pudesse encontrar uma maneira de sair dali e escapar desse problema. Depois disso, ele olhou para o mapa e calculou que se ele fosse 12 quilômetros à frente na direção norte, então eles sairão de uma mina que está presente perto de uma base de treinamento militar. Agora eles fizeram um plano de que Tad irá até lá e trará um helicóptero para que todas as pessoas possam ser resgatadas e levadas para um lugar seguro. Enquanto, por outro lado, Bob fez algumas bombas com Juga-Ad para que ele pudesse atacar os caminhões. Agora ele explodiu uma bomba e ateou fogo em um caminhão. Mas ele não sabia que esse ataque seria fatal para ele, porque o caminhão de mudança colidiu com ele, e uma explosão enorme ocorreu na qual Bob e Pete morreram. Quando Abby viu tudo, isso diante de seus olhos, Abby perdeu toda a esperança de escapando daqui viva. Agora ela estava se arrependendo de ter vindo nessa viagem com seu pai. Vendo Abby chateada, Logan foi e sentou-se ao lado dela e prometeu que eles definitivamente sairiam daqui em segurança. Ele disse que quando ele chegar ao terceiro exército base, ele definitivamente virá com um helicóptero para ajudá-los. Depois de algum tempo, anoiteceu e os caminhões mais uma vez saíram em fúria, primeiro quebrando a bomba d'água do café e depois atingindo o gerador. Logan correu de repente para a garagem e pegou sua bicicleta antes que os caminhões pudessem destruí-la também. Enquanto isso, George parou os caminhões. Quando viu tudo sendo destruído de uma vez, ele entendeu que seu café era o próximo da fila. Então, de repente, todos ouviram um telefone tocando do lado de fora e pensaram que talvez fosse uma chamada de uma equipe de resgate. Então, Abby, arriscando sua vida, foi resgatá-los. Abby correu em direção à cabine telefônica para pegar o telefone. Quando Jack percebeu isso, ele imediatamente correu atrás de Abby. Onde ela estava prestes a ficar embaixo do caminhão, Jack salvou sua vida no último momento, mas no processo, ele próprio foi esmagado embaixo do caminhão e morreu. Quando Abby viu isso, ela ficou cheia de remorso, porque Jack havia perdido sua vida porque dela. Depois disso, todos os caminhões se prepararam para atacar o café juntos. Então Ray disse a todos para se deitarem no chão imediatamente. Mas antes de chegarem ao café, todos os caminhões foram e ficaram na frente da bomba de combustível. Vendo isso, Ray entendeu. Perguntaram a Ray por que os caminhões não o esmagaram quando ele foi salvar Abby e Logan. Na verdade, os caminhões mantiveram Ray vivo para que ele pudesse fornecer combustível a eles. Enquanto isso,
Ted viu uma oportunidade e pegou a bicicleta de Logan e foi direto para a base militar. Antes de sair, Ted se despediu de sua filha Abby e prometeu que definitivamente voltaria amanhã de manhã. Mas Abby não ficaria ali em nenhuma circunstância. Ela não estava pronta para fazer isso. Então Ted foi forçado a levá-la com ele. Enquanto isso, Hope soube que Ray iria abastecer todos os caminhões com diesel. Depois de abastecer todos os caminhões com diesel, Hope e Ray foram para encontrar Logan, que estava escondido nos arbustos naquele momento. Ele chamou Ray e Hope com a ajuda de uma lanterna. Então Logan disse a eles que George Ellie não veio aqui com eles porque não estava pronto para sair do café. Mas a verdade é que o pobre George tinha ficado deliberadamente no café para que pudesse desviar a atenção dos caminhões e junto com isso pudesse escapar dali, salvando-se. Sua vida. Agora ele tinha colocado seu foco nos caminhões. Quando o líder dos caminhões viu isso, ele ficou muito bravo e, deixando seu porta-malas para trás, ele veio correndo apenas com o motor para esmagar George. No mesmo momento em que Ray viu isso, ele correu para salvar a vida de George, mas ele não conseguiu chegar a tempo e George morreu no local. Ao ver a morte de seu melhor amigo George, Ray sentiu como se estivesse muito triste. Ele ficou furioso e, para se vingar, disparou uma bala naquele caminhão que causou uma grande explosão, e aquele caminhão também foi reduzido a cinzas. Quando outros caminhões viram a destruição de seu líder, o fogo da vingança foi aceso neles também, e eles juntos, eles decidiram matar todas as pessoas restantes. Ray tinha subido a colina com Logan e Hope, e agora eles decidiram passar a noite aqui, porque sabiam que os caminhões não conseguiriam chegar aqui, por outro lado, nós. Veja que um eletricista estava consertando a estação de energia que fornece eletricidade para toda a cidade. De repente, ele percebeu que algo estava errado com seu caminhão. Naquela época, ele estava fazendo reparos em uma altura usando equipamento de segurança. De repente, seu caminhão começou a se mover sozinho e atingiu diretamente o poste elétrico. Então, houve um curto-circuito devido a que o caminhão foi danificado. Por causa disso, o homem morreu em agonia devido ao forte choque. Enquanto isso, Ray e Hope estavam esperando por Tad, que tinha ido com a promessa de salvá-los, aceitando a ajuda dos militares. Eles começaram a pensar: se os veículos de toda a Terra pudessem ganhar vida assim, então por que eles não morrem? Se eles atacarem humanos, todos os vestígios de humanos serão eliminados. Hope estava ficando preocupada pensando em tudo isso, e então Ray o abraçou e disse que tudo ficaria bem. Então, algumas horas depois, era de manhã e ele viu um helicóptero vindo de longe. Ele começou a gritar por ele. Ele viu que Tad havia cumprido sua promessa de ajudá-lo e ele estava muito feliz. Ouvindo o barulho do helicóptero, um caminhão chegou lá e tentou esmagar os três, mas os três embarcaram no helicóptero bem a tempo e escaparam. Dentro do helicóptero, Logan encontrou Abby novamente e a abraçou, mas então ele percebeu que Abby entrou em choque. Ray agradeceu Ted porque ele salvou a vida de todos, mas naquele exato momento todos viram que não havia piloto no helicóptero e que ele próprio era Deus.